e Don Newton desenhou o fantasma. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Don Newton é um desses artistas que tem o que nós podemos chamar de uma carreira meteórica. Ele nasceu em novembro de 1934 e faleceu em agosto de 1984, pouco antes de completar 50 anos de idade. Durante muito tempo, Newton tentou entrar no mercado de quadrinhos sem muito sucesso e, curiosamente, um dos motivos pelos quais ele teve um pouco de dificuldade para entrar no meio da Marvel e da DC, que eram os seus objetivos, se dá pelo fato de ele não morar em Nova York. Acontece que aos 4 anos de idade, Don Newton foi diagnosticado com asma e por isso a família se mudou para o Arizona, onde o clima é um pouco mais propício para alguém com essa condição de saúde. E isso possivelmente atrapalhou os planos dele no futuro de poder estar no mercado de quadrinhos dentro de uma das duas grandes editoras da época. Na década de 60, Newton lecionava arte em Phoenix e também trabalhava como crítico de arte estudantil num curso de pintura, o Masters Artist Painting Course, um curso por correspondência similar aos que a gente tinha aqui no Brasil como o Instituto Universal Brasileiro. Cara, agora eu peguei longe, acabei de dar meu atestado de velhice. Enquanto buscava lugares para comprar quadrinhos antigos, Newton acabou tendo contato com o fandom das HQs e isso fez com que ele começasse a conhecer um pouco mais de gente desse meio. Tanto que entre 1968 e 1973 ele produziu mais de 20 capas para o Rocket's Blast Comic Collector, que era uma publicação da Science Fiction and Comics Association. Além disso, ele fez vários trabalhos para fanzines e também publicou uma longa tira intitulada The Savage Earth. Com o passar do tempo, Newton começou a perceber que ele não ia conseguir entrar naquele momento nem na Marvel, nem na DC, pelos motivos que a gente já falou. Então ele resolveu mirar um pouquinho mais baixo e enviou algumas páginas de amostra para um cara chamado Nicola Cutie, que era simplesmente o editor da Charlton Comics. E é aí que a história de Newton dá uma guinada. Em maio de 74, o trabalho de Newton aparece na Ghost Manor número 18, marcando a sua estreia na Charlton Comics. Ao longo do próximo ano e meio, ele continuaria trabalhando, principalmente fazendo capas para a Charlton. Tal era a qualidade de seu trabalho. E em outubro de 1975, os leitores puderam conferir a primeira história do fantasma ilustrada por Don Newton, que saiu na The Phantom número 67, para a qual, inclusive, ele ilustrou a capa. As histórias da Charlton seguem uma espécie de mitologia própria para o fantasma. Existem algumas diferenças entre o material clássico das tiras, o cânone do fantasma, e aquilo que a Charlton apresenta. Por exemplo, na primeira história do fantasma, ilustrada por Don Newton para Charlton, é uma história que tem o roteiro de Joseph Till. Nós vemos o fantasma lidando lá com uma situação que marca a morte do 20º fantasma e a ascensão do 21º de um modo totalmente diferente daquele que a gente estava acostumado a ler lá nos quadrinhos, lá nas tiras, no cânone estabelecido por Lee Falk. Além disso, nessa história, os Bandar não sabem que o fantasma é um homem mortal. Eles também acreditam na imortalidade do fantasma. O que é curioso é que em outras histórias publicadas pela Charlton, feitas por outros roteiristas, os Bandar sabem que o fantasma é um homem mortal. Então a gente percebe que a Charlton não tinha lá muito cuidado,
com essa coisa da cronologia, com a questão da coerência interna dos personagens. Da mesma maneira, as histórias são extremamente simples em alguns aspectos, principalmente no momento da resolução dessas histórias. Em tempos de Comic Codes Authority, a Charlton tinha muito cuidado para inserir questões como violência, como assassinato, que acontecem nessas histórias, mas eles tinham que ter principalmente cuidado na resolução delas, porque o herói nem sempre podia ser mostrado como alguém muito, digamos, violento, alguém muito sem limites para cumprir a sua missão. Em contrapartida, as histórias da Charlton são divertidas, porque elas têm uma simplicidade muito grande. O material mais recente da Charlton que saiu aqui no Brasil foi o encadernado O Fantasma de Djinaparo, publicado pela Mitos há alguns anos. É o material mais recente e quem já leu esse material sabe do que eu estou falando, de como as histórias da Charlton têm essa coisa um pouco mais simplista, não tem tanto cuidado em manter-se fiel ao material original. Em contrapartida, elas são divertidas, nós temos muita coisa de ação. Tem uma das histórias, por exemplo, ilustradas pelo Don Newton, que a gente chega a ficar na dúvida do que está acontecendo ali. A gente vê uma mulher que aparentemente ela vira uma criatura peluda, a licantropia. Então tem histórias assim realmente muito interessantes. Voltando a Don Newton, ele ilustrou um total de 6 histórias para a Charlton, que foram Triumph of Evil, The Beasts of Madame Khan, The Mystery of the Mali Ibex, Battles the Monster of Xanadar, The Torch, The Phantom of 1776. São histórias que trabalham muito a questão do legado do fantasma. Por exemplo, essa última, né, The Phantom of 1776, o fantasma de 1776, é uma história em que o fantasma se encontra, por exemplo, com Benjamin Franklin. Ele assiste a assinatura da Carta Magna dos Estados Unidos, né, da Carta de Independência. Eu não vou falar muito sobre o enredo das histórias porque eu quero focar principalmente no traço do Don Newton. Quando você pega a forma como Don Newton trabalha o fantasma, o que salta aos nossos olhos? O fantasma de Don Newton é um fantasma extremamente ágil. A maneira como ele confere dinamismo às cenas, principalmente às cenas de ação, a forma como ele trabalha, né? Ele faz um jogo de luz e sombra nas histórias que de uma certa forma lembra o estilo de Ray Moore. E aí nota, né? É no mesmo momento em que o Cy Berry está ilustrando o fantasma. E a gente percebe a influência do Cy Berry no traço do Don Newton para o fantasma. Fica muito visível essa influência quando você olha a anatomia do personagem, a própria questão da diversidade que ele insere em cada personagem que aparece ao longo das histórias. E por ser no formato de quadrinhos, não é o formato de tiras, Newton tem a oportunidade de trabalhar com ângulos, com splash pages, com abordagens distintas para o personagem. É um trabalho realmente rico em que nós vemos o fantasma como essa figura poderosa. Newton tem um traço que eu confesso a vocês que às vezes eu fico na dúvida quanto ao traço de Don Newton. Como eu disse, ele consegue casar influências tanto de Cy Berry quanto de Ray Moore. Às vezes eu tenho a sensação de que o traço dele é propositalmente sujo. Em que sentido? No sentido de que ele coloca muitos detalhes que conferem o quê? Expressividade aos personagens. Então é muito bacana que o fantasma de Don Newton não é aquela figura estática que a gente vê, por exemplo, em outros artistas como o Wilson McCoy. É uma figura dinâmica. Ele tem a força física que nós nos acostumamos a ver com Cy Berry e ao mesmo tempo ele tem esse ar misterioso que a gente viu
com o Ray Moore. Então eu acho que desse amálgama de influências, Newton acaba nos dando um fantasma que tem um estilo único. A sua forma de desenhar, a sua forma de ilustrar todas as cenas é de uma beleza absurda, porque você realmente está diante de algo muito detalhado. E é também bacana quando você percebe as referências visuais que muitas vezes ele vai colocar nas suas histórias. Uma que merece destaque é, por exemplo, na história The Mystery of the Mallee Ibex, em que nós temos personagens que estão ali numa situação na cidade de Casablanca. E, cara, um dos personagens lá, o cara é a cara do Humphrey Bogart, do filme Casablanca. Então ele realmente faz um trabalho primoroso, muito bacana mesmo. As 6 histórias ilustradas pelo Don Newton saíram nos números 67, 68, 70, 71, 73 e 74 da Charlton, né? Edições para as quais ele também fez as capas. E ele também fez a capa da edição de número 69, além de ter feito a capa do número 134 do Comic Reader, que era um fanzine dedicado a quadrinhos, e nessa capa ele também faz um trabalho muito bacana em preto e branco do Fantasma. Assim como aconteceu com Jim Aparo, o trabalho de Don Newton com o Fantasma serviu de um trampolim para que ele fosse para a Marvel e a DC. E ele foi, ao longo dos anos, né, ele foi revezando-se entre essas duas editoras. Ele ilustrou Motoqueiro Fantasma, ele ilustrou Os Novos Deuses, Batman, Aquaman, Capitão Marvel, Vingadores. Ele teve uma carreira realmente impressionante. Como Don Newton morreu relativamente jovem, né, 49 anos, a gente pensa que ainda havia muito mais que ele podia contribuir, que a arte dele estava num processo também de construção, e a gente só pode imaginar como teria sido se Don Newton tivesse tido uma carreira mais longeva. As 6 histórias do Fantasma, ilustradas por Don Newton para Charlton, estão inéditas no Brasil, pelo menos até o momento. Porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Mitos Editora acaba de anunciar a pré-venda do encadernado O Fantasma de Don Newton, que vai ser uma edição que eu acredito que vai ser muito bacana, uma edição com mais de 100 páginas, trazendo essas 6 histórias. Assim que a gente souber mais detalhes sobre essa edição da Mitos, a gente comenta aqui no Fantasma Brasil. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que você encontra na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?